Às vezes a pessoa ouve Cyberpunk e não sabe que diabos é isso. Basicamente é se a tecnologia tivesse evoluído e não tivessem descobertos o Bluetooth e o Wi-Fi. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes, Didi. Eu soquei aqui com a minha mão cybertrônica. Melada? Opa, minha cybertrônica não era melada não. Melada não. Não, mas de vez em quando tem pessoas e coisas meladas no universo cyberpunk, que tá agora sendo representado por um grande jogo, né, Didi? Exato. Saiu agora Cyberpunk 2077, um dos jogos mais esperados, talvez, do último ano, dos 2 últimos anos. Né? Já tem pelo menos 2 E3 que a galera enlouquece com os anúncios de Cyberpunk. E você sabe que a expectativa normalmente provoca, né, Didi? Provoca o quê? Decepções. É aquele ditado, né? Quanto mais alto você sobe, mais longa é a queda. E agora que tá saindo o Cyberpunk 2077... A gente sempre muito, né, compromissado com profissionalismo e assiduidade, nós... não jogamos ainda. Exatamente. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Mas... estávamos conversando no backstage e trouxemos para a pauta os nossos jogos favoritos desse gênero cyberpunk. É bacana a gente sempre dar uma situada, né? Que às vezes a pessoa ouve cyberpunk e não sabe que diabos é isso. O próprio nome, ele já entrega. Quer dizer, cyber e punk. O punk vem do movimento do it yourself, faça você mesmo, né? E o cyber sugere que essa cultura gira em torno dos personagens fazerem modificações corporais por eles mesmos. Então, normalmente você tem essa coisa de muito fio, né? As coisas são improvisadas. Então, é um mundo que não é limpinho de tecnologia. A tecnologia do Cyberpunk, ela é sempre meio fodida. Existe uma coisa de desbalanço de poder, né? Você tem a galera, o povo, que é oprimido por essas grandes corporações que usam da internet, da tecnologia pra sacanear, pra roubar, pra oprimir, etc. Basicamente é se a tecnologia tivesse evoluído e não tivessem descobertos o Bluetooth e o Wi-Fi. Não existissem Bluetooth e Wi-Fi. É isso. Os melhores são nessa vibe. Exatamente. Se você trabalha ou quer trabalhar com modelagem 3D, edição de vídeo, engenharia ou qualquer área que precise de um baita PC, mas você não sabe como montar uma máquina parruda, o MRG tem uma dica pra você. Na Razer tudo fica mais fácil. É só você entrar no site www.razorcomputadores.com.br, digitar lá quais softwares que você usa, que a Razer vai te apresentar a máquina ideal para você. Todos os links da Razer estão aqui na postagem, é só você clicar lá. E é importante não confundir, porque esses PCs aqui, eles são para trabalho, não é aquela outra marca lá que faz PC para videogame não, tá? Eles, inclusive, têm a confiança de uns clientes bem legais, Petrobras, Instituto Nacional de Pesquisa, algumas universidades. Então, se eu quiser procurar por um ET e provar a vocês finalmente que existe vida inteligente fora da Terra, basta eu pedir ajuda para Razer? Isso, Afonso, exatamente. Aí você faz o seguinte, você deixa as pessoas que precisam trabalhar de verdade escolherem seus computadores, que aí você escolhe o seu. E todos os equipamentos são fabricados, eles são tailor-made, né? Eles são feitos especialmente para você. A Razer fabrica o equipamento para você. E é por isso que o prazo de entrega é um pouquinho maior, porque a Razer tá realmente fabricando o seu computador. Tudo com garantia de 24 meses no local, em todo o Brasil e em todos os planetas também. Que ficar gastando computador bom pra procurar ET, Afonso? Vamos trabalhar. Fala isso lá pro Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, vê o que eles pensam. Tá bom, então. Tá bom. Diogo, você sempre foi atraído pelo gênero cyberpunk nos videogames? Olha, eu acho que o cyberpunk, o gênero cyberpunk, foi o tema do meu primeiro jogo, que foi o Syndicate. Olha aí, Syndicate? Sim, olha aí, Syndicate. Se eu não me engano, é um jogo de 93, 92, alguma coisa assim. Basicamente, você controlava uma organização, né? E você mandava os seus agentes para fazer algumas missões no mapa. De sabotagem, né? E diversas, né? Você tinha de assassinato, hackear, sabotagem, roubar informação. Tem algumas variações assim. E era maneiro que os gadgets que os seus agentes tinham eram paradas muito à frente da minha época. Eu não conseguia entender. Pra mim parecia magia. Eu lembro de um gadget, até hoje, que eles tinham lá, que era tipo um mind control, saca? Você tinha um dispositivo
que você usava nas pessoas normais, você fazia com que ele se tornasse parte do seu exército. E aí ele virava um soldado seu. Ele te seguia e atirava junto com você e fazia chegar um momento no mapa que eu tava, sei lá, com eu e mais 20 pessoas controladas. Todas armadas, sabe? Aí a gente invadia a parada, sabe? Cara, esse jogo era muito legal, cara. O Syndicate, ele chegou a ser atualizado, acho que pra geração PS3, Xbox 360, como um jogo de primeira pessoa, que era interessante. Você podia hackear os seus inimigos. Você lembra desse jogo? Cara, eu lembro desse jogo. Eu acho, inclusive, que a gente chegou a fazer um episódio no MRG. No podcast sobre ele, do cara. Matando Robô Gigante. No podcast do MRG. Vocês podem ouvir lá no Spotify ou no site do MRG. Pois é, eu sempre achei que ele perdeu um pouco justamente disso que você falou. Que é raro você estar no papel, entre aspas, do vilão do universo Cyberpunk. As grandes corporações, né? Eu acho que perdeu um pouquinho disso, mas era um jogo interessante. Você falou aí que os seus primeiros jogos foi o Syndicate, que era do gênero Cyberpunk. Eu também tenho uma experiência semelhante, porque a minha primeira obra Cyberpunk que eu tive impacto, na verdade, foi no cinema, foi Blade Runner. E aí saiu um jogo, cara, do Blade Runner, não sei se você lembra. Caraca. Multimídia, CD-ROM, era um jogo maneiríssimo. E ele tinha uma história paralela ao universo do filme, sacou? É raro você ver isso, né, nessa época, assim, nos anos 90, 2000, versões de videogame que não eram uma cópia igual, mas sim uma espécie de spin-off, né, uma história paralela. Cara, nunca joguei. Cara, ele é legal. Depois você dá uma olhada nos long plays assim no YouTube, porque a história era bacana e tinha umas coisas inovadoras assim, em termos de você ter que investigar a cena do crime, coisas que a gente passou a ver depois em outros jogos, tipo Batman Arkham Asylum, que você tem que dar zoom nas evidências, tu vê ali o que tal. Isso aí você começa a ver uma coisa muito vanguarda nesse jogo do Blade Runner, cara. É um jogo que eu nunca joguei, não sabia que tinha existido. Ótima surpresa, cara. Ótima surpresa. Pois é. Empolgante. Volta e meia eu cito o meu grande amigo Rafael Damiani, que é ilustrador das capas do Espadachim de Carvão. E eu lembro que uma vez ele me chamou pra casa dele pra gente jogar um jogo de primeira pessoa, um RPG/tiro. E aí eu falei, pô, eu cheguei lá e tal. Eu falei, e aí, cara, como é que é? Você, que tipo de personagem você é? Ele falou assim, o que você quiser. Ah, você pode ser stealth, você pode ser soldado, você pode ser técnico, você pode passar o jogo inteiro sem matar ninguém. Eu falei, não, você tá enganado. Você leu o manual? Porque nos anos 90 a gente leu o manual do videogame. E esse jogo era Deus Ex, cara. Caraca, sim. Os primeiros eles tinham bem cara de jogo de PC dos anos 90. Era tanta ramificação que você podia modificar. Era tanta parada pra você customizar, cara. Era tanto bagulho que era muito complicado. Depois eles, conforme a série foi popularizando, aquela história que a gente fala às vezes, até nos nossos podcasts, pra pegar um público maior, né? Você dá uma simplificada. Aquele Invisible War, você lembra? Invisible War, isso. É o segundo, se não me engano. Era legal. Era um meio termo entre isso e o que a gente tem hoje aí. Uma bosta. Cara, engraçado. A minha lembrança, ela é tão pouca, cara, do Deus Ex, cara. Quando eu era mais novo, né, no início, meu inglês era muito raso. Hi, I love you, I like you. O Cyberpunk meio que é um gênero que ele pede um lore legal. É uma coisa meio que política, costuma ter muita política envolvida, politicagem, esses questionamentos que o sci-fi costuma abordar de maneira muito boa entre o que é o ser, né, a partir do momento em que você começa a fazer as mutações, as cyber-adaptações e tal. As pessoas vão se afastando da humanidade. Exato, cara. E normalmente os jogos Cyberpunk, com essa temática mais futurista, ele tinha o lore e eu não pegava o lore. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, saca? E aí eu ficava muito limitado e acabava não acompanhando, cara, não jogando quase. Sabe? Realmente. Eu lembro do Deus Ex, mas eu não lembro de basicamente nada da história do jogo. Ele tinha uma história muito pesada e ele tinha, visualmente, ele era uma coisa muito próxima de um Matrix, sacou? Porque ele puxava consequência de muitas influências de anime. Então, o Deus Ex, ele foi muito inovador na área de gameplay, mas ele, no meu entendimento, ele copiava, entre aspas, elementos de Matrix, elementos de anime, elementos e ele da saiu numa data, Afonso, que ele foi fortemente influenciado por Matrix, sim, né? Porque, se não me engano, ele saiu no início dos anos 2000. Exatamente. O Deus Ex, então, né? era isso. E o que eu quis dizer, conforme foi avançando a franquia, ela foi desenvolvendo uma identidade própria. Se você olhar hoje pro que é Deus Ex, você sempre vai ver um elemento outro de Matrix, mas você não vê de cara aquele Matrix que no primeiro você vê o cara de óculos fechadinho. Primeiro é todo verde. Jaquetinha preta. Tudo verde. Então é legal, né? A gente vê pra onde foi o Cyberpunk. Yes, baby. Thank you. Didi, eu quero fazer uma pergunta para você. Mande. Quando eu tive a oportunidade de entrevistar o elenco daquela série Altered Carbon. Sim.
E eu perguntei lá pro Robocop e pras meninas se eles achavam que, pelo menos é o que eu penso, as obras cyberpunk, elas tendem a mostrar os seres humanos fazendo um uso muito pesado de drogas. E aí eu falei assim, por que vocês acham que no mundo cyberpunk você tem esse aparente uso exagerado das drogas? E eu quero saber a sua resposta antes de eu dizer a minha. Cara, isso é muito bacana, porque a gente tá falando de aprimoramento físico, né, em sua essência, quando a gente tá falando de cyberpunk, né? A gente tá falando de seres humanos que estão arrancando o braço, de certa maneira, pra botar um braço biônico, né? O cara, ele tá aprimorando, botando um chip no cérebro pra ele ter uma função que ele não conseguiria ter sem essa tecnologia. Tem esse aprimoramento mais físico, que é o cara substitui mesmo uma parte por outra, e tem um aprimoramento químico, de certa maneira, que são anabolizantes. Anabolizante é um aprimoramento químico, hoje em dia. Isso aqui. A droga de certa maneira, quer dizer, algumas, né, servem pra que você aumente o seu sentido. Eu acho que tem isso, mas tem também um elemento que às vezes eu sinto que nas obras cyberpunk, elas sugerem que conforme o homem e a mulher se afastam da humanidade, se mesclando às máquinas, eles começam a se afastar do que faz eles naturais, evidentemente. Então talvez o uso das drogas cada vez mais presente seja uma crítica a isso, no sentido de que as pessoas estão cada vez, primeiro, mais deprimidas, mais ansiosas, tudo que, né, todos os problemas Pô, tu leva por esse lado, disso. Eu levo por aí também, junto com o que você falou. E uma coisa meio que da pessoa se aproximar da humanidade dela, entendeu? Ela precisa de alguma coisa pra fazer com que ela ou fuja daquela coisa, não sei, como se fosse uma grande depressão. Posso botar um outro ponto de vista em cima disso? Imagina que a gente, nesse futuro cyberpunk, existe sempre um grupo que se opõe ao movimento de mutação, né? De você mudar as partes do seu corpo. Estamos nos afastando do Senhor. Isso. Acho maneiro ter essa discussão, porque eles geram o contraste entre um lado e o outro, né? Muitas das vezes, nas séries cyberpunk, nos filmes, videogames, etc., esses caras são vistos como malucos, ou como um grupo de pessoas extremistas, mais né? Extremista é melhor do que maluco. Normalmente, nos futuros cyberpunks, a humanidade ela já tem um novo horizonte evolutivo. Por exemplo, a gente já está colonizando o espaço. O horizonte tecnológico ele é muito grande. A nossa biologia, ela continua arcaica. Então, por o ser humano conseguir se adaptar aos tempos atuais dele, ele precisa fazer essas alterações para ele poder, às vezes, conseguir se conectar na parada, ter informação ali, fazer o trabalho ali, conseguir dar conta do tempo dele. Eu super concordo com você, eu acho que é justamente isso, né? Uma coisa até daquele livro que a gente volta e me recomendo pra galera ler aí, Sapiens, né? Sobre a transhumanização. A nossa carne, ela não acompanha a velocidade da tecnologia. Ela não tá sabendo se adaptar à velocidade da informação e aí conversa com isso que eu tô falando. Eu acho que os futuros cyberpunk, eles são quase sempre deprimentes. Você não vê um futuro cyberpunk feliz, uma utopia. Você sempre vê uma espécie de distopia. E eu acho que é porque ela tá fazendo uma crítica a isso. A gente acha que a gente tá se melhorando, pelo menos na ficção eles sugerem isso. Pra eu poder ir pra outro planeta, pra eu poder me tornar um computador incrível, eu vou ligar um monte de fio em mim. Eu vou me tornar o computador. Mas isso vai cobrar um preço. Eu vou perder a minha humanidade, essencialmente. E aí isso faz com que o humano tá pronto. Não tá pronto, né? A ficção sugere. E o preço seja talvez nosso sorriso, Didi. Eu acho que a gente chegou mais ou menos num cerne do grande debate, né, do cyberpunk, assim, da grande crítica, talvez, ou dos grandes questionamentos. Qual é o limite da nossa humanização, né? O que você pode substituir no seu corpo sem perder a sua essência humana, sem deixar de ser humano? Qual o custo dos seus aprimoramentos, né? E quer dizer, você perguntou aí a diferença do extremista pro maluco e tal, e que esses grupos normalmente humanistas, em vez de chamar de religião, vamos chamar de humanistas, eles na ficção cyberpunk, eles ficam falando que a gente tá se afastando da humanidade quando a gente troca o nosso corpo, quando a gente bota uma pilha na cabeça, um olho biônico e tal. E aí você fala, esse culto extremista aí, não sei o que, você pensa, você que tá apontando o dedo, você tá apontando o dedo que na verdade é uma caneta, um isqueiro, um USB, e tipo, cara, você arrancou o seu dedo pra fazer uma parada dessa. Inspector Gadget. Cara, quem é o extremista talvez seja você.